Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo à Semana de Nutrição e Diabetes na Prática de Consultório. Nessa série de vídeos, eu quero de alguma forma contribuir com a sua prática em consultório, dividindo o meu conhecimento e as minhas estratégias com você. Lembrando que muito do que você vai ver aqui é resultado do casamento da minha vida pessoal e profissional, que me dá uma visão privilegiada do diabetes, alcançando resultados superiores nos meus pacientes. Eu sou Marta Módio, nutricionista especializada no atendimento de pacientes com diabetes e doenças autoimunes. Mas a parte mais importante do meu currículo é que eu sou mãe de uma adolescente com diabetes tipo 1. Nos vídeos anteriores, eu compartilhei com você informações sobre a atuação da nutricionista no atendimento ao paciente com diabetes e conhecimento sobre contagem de macronutrientes e estratégias nutricionais, temas que geram muitas dúvidas no atendimento do paciente com diabetes. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, é muito importante que você pause esse vídeo agora e volte lá para ter informações na sequência certa. Aproveito para agradecer a todas as visualizações e comentários nos vídeos anteriores. Agradeço aos meus colegas que já atuam ou querem se dedicar mais ao atendimento de quem tem diabetes. Foi muito bom ter a interação de vocês. Espero que o assunto desse vídeo de hoje seja igualmente proveitoso para você. Nesse vídeo, eu vou compartilhar uma ferramenta que você pode aplicar na primeira consulta com o seu paciente com diabetes, com a qual ele te indicará quais são as questões na alimentação e hábitos alimentares que ele mais necessita de ajuda. Com essa ferramenta, ele te indicará até mesmo de quais modos e de quais estratégias você pode começar a ajudar. Vou também te contar um pouco sobre a minha estratégia para aumentar a adesão dos meus pacientes às consultas de acompanhamento, fazendo com que tenhamos resultados de controle glicêmico adequado, riscos diminuídos de intercorrências, levando o seu paciente para o caminho da saúde e não o caminho da doença. Te apresento a Roda dos Alimentos, que é uma ferramenta de coach. Nessa roda existem várias informações importantes sobre a percepção do paciente com o seu consumo alimentar. Através dela, você conseguirá definir qual será o seu ponto de partida nas orientações, pois fica muito claro quais são os grupos que consomem mais ou menos. Com isso, você saberá se precisa iniciar com conceitos de alimentação saudável antes de partir para estratégias mirabolantes, conjugadas ou não com as ferramentas método de substituição ou contagem de macronutrientes. A partir dela, o paciente também já sai com metas a cumprir combinadas com você, que gera muito mais comprometimento e fidelização. Seu paciente é quem vai responder e fornecer a você a resposta de como ele quer ser ajudado. O melhor de tudo isso é que durante o exercício ele pode refletir sobre cada grupo alimentar. Isso é muito importante para o paciente que tem diabetes e normalmente foca demais no carboidrato, negligenciando os outros macro e micronutrientes, e visualizar mentalmente suas próprias resoluções, facilitando as suas futuras orientações e eventuais metas. Você vai pedir para o seu paciente julgar de 1 a 10, sendo para pouco ou quase nada, e gradativamente até 10 para muito quase sempre. Ou seja, que número representa de 1 a 10 a sua quantidade de consumo diário de carboidratos refinados e explica quais são, dê exemplos, para ele visualizar na mente. Que número representa de 1 a 10 a sua quantidade de consumo de vegetais e explica o que representa a variedade no consumo. Aqui você pode trabalhar com o arco-íris da alimentação, ferramenta disponível lá no meu curso. Que número representa de 1 a 10 o consumo diário de frutas? Pessoas com diabetes tipo 2 tendem a consumir bastante. Não esqueça de abordar sobre as frutas na forma de sucos. Explique o que representa esse grupo, qual a melhor forma de consumir, quantidade e porções adequadas para quem tem diabetes. Não é fazer terrorismo, proibições, mas devemos saber consumir para não prejudicar o controle glicêmico. Afinal, o grupo dos carboidratos é o que mais impacta na glicemia.
explicar a importância de variar os tipos de frutas e, quando a glicemia está mais alta, saber escolher. Que número representa de 1 a 10 a sua quantidade de consumo diário de proteínas? Essa análise é importante por vários motivos. Grupo alimentar, que ajuda no controle glicêmico, mas se consumido mais de uma porção na refeição, terá impacto glicêmico mais tardiamente. Se o paciente faz low carb, esse grupo precisa ser bem considerado nas suas análises, pois ele terá um consumo de proteína mais significativo comparado a quem não faz. Não necessariamente excesso de proteína, mas vai impactar mais na glicemia. Se o paciente já tem lesão renal, você precisa prestar muito atenção no consumo desse grupo alimentar e analisar se precisa de ajustes, dentre outros aspectos. Que número representa de 1 a 10 o consumo diário de gorduras boas, que também é grupo alimentar aliado do bom controle glicêmico? Nesse momento, aproveita para explicar quais são essas gorduras e como o paciente pode se beneficiar com o seu consumo. Novamente, nesse caso, para quem faz low carb, talvez devemos prestar mais atenção no impacto glicêmico quando se consome mais gordura. Mas cada caso é um caso, e essa lógica de raciocínio você vai aprender no meu curso de Nutrição e Diabetes na Prática de Consultório e conseguirá fazer isso sozinha com muita segurança. Não vou falar sobre ele hoje, porque na segunda-feira teremos um vídeo somente sobre ele para não usar tempo dessa aula. Essa parte superior da roda dos alimentos trabalha com os grupos saudáveis, a parte inferior com os alimentos menos saudáveis, que precisam de um maior controle no consumo diário. Vamos à parte inferior da roda. Que número representa de 1 a 10 o consumo diário de frituras? Essa análise é muito importante, já que sabemos que, dependendo da qualidade da gordura ingerida, seu impacto na glicemia é diferente. Que número representa de 1 a 10 o consumo diário de sal? Sabemos que devemos prestar atenção ao consumo de sal dos pacientes, inclusive aquele sal oculto. Porém, para quem segue a estratégia nutricional low carb ou jejum intermitente, esse consumo de sal é importante, porque a insulina faz a gente reter o sódio no rim. Então, quando baixamos a dose de insulina no sangue, você perde muito sódio pela urina. Com isso, sua necessidade diária pode aumentar. Que número representa de 1 a 10 o consumo diário de açúcar? Outro grupo alimentar que devemos prestar muita atenção quando se trata de pacientes com diabetes, pois a maioria acha que não consome. Ele pode não consumir o açúcar branco, mas como esse item é polêmico, muitas vezes substitui, por exemplo, pelo açúcar de coco, que é açúcar, dentre outros. Esquece do açúcar oculto e que qualquer carboidrato vira açúcar no sangue. Além disso, consome um monte de adoçante que tem efeito colateral negativo na sua saúde. Veja quantos aspectos e raciocínios você pode fazer em cada grupo alimentar. Essa ferramenta, ela parece simples, mas ela é altamente eficaz. No meu curso Nutrição e Diabetes na Prática de Consultório, você conseguirá estabelecer uma linha de raciocínio para fazer isso sozinha, com muita segurança, aumentando a fidelização do paciente e os resultados do seu consultório. Isso é ainda mais importante em momentos de crise, ou seja, você dar mais opções de atendimento para crescer o consultório e também para não perder pacientes que não possam ser atendidos com bons resultados devido à insegurança ou falta de conexão do tratamento com a realidade do paciente. Que número representa de 1 a 10 o consumo diário de carboidratos refinados? Grupo alimentar que impacta bastante na resposta glicêmica. Muitos pacientes não conhecem com profundidade esse grupo alimentar, achando que não consomem ou que consomem muito pouco. Afinal, para eles, o pão industrializado integral não é carboidrato refinado. Outro item bastante polêmico e que tem muito para trabalhar. Por fim, que número representa de 1 a 10 o consumo diário de embutidos? Muitos pacientes com diabetes recorrem ao consumo dos embutidos com o argumento que são pobres em carboidrato. Além disso, aparece muito na alimentação infantil e nas pessoas que seguem a estratégia low carb sem orientação. Como profissionais nutricionistas, sabemos o quão maléficos os embutidos são. Afinal, além de cancerígenos, possuem excesso de sódio e muita química.
O consumo diário deve ser evitado, podendo ser consumido eventualmente, mas nem fazem questão muitas vezes, porém julgam que esse grupo alimentar seja saudável para quem tem diabetes. Aí você pede para ele pintar o número escolhido e depois todos os demais espaços partindo do número escolhido para o centro da roda. Gosto muito de incentivar o paciente a fazer com cor diferente. Assim, cada grupo alimentar fica bem nítido e a roda toda colorida. O mundo do diabetes é muito preto e branco. Precisamos trazer cores e alegria em todas as oportunidades com o paciente. Afinal, doença crônica é algo pesado. Trazer leveza ao tratamento é um item super importante. Veja que cada grupo alimentar te dará informações preciosas, além de te dar a chance de mostrar a sua segurança e conhecimento, contribuindo para a fidelização. Depois de aplicar a roda, quando o paciente visualizar e refletir sobre essas questões, eu passo para as perguntas. São 3 perguntas simples relacionadas com a roda que ele acabou de preencher. Primeira pergunta: quais tipos de alimentos você precisa consumir mais? Segunda pergunta: quais tipos de alimentos você precisa consumir menos? Terceira pergunta: liste 3 atitudes práticas que você tomará nessa semana em relação à sua alimentação. As respostas a essas perguntas são excelentes reflexões que o paciente mesmo faz sobre a própria rotina alimentar e capacidade de mudanças e melhorias, e te fornecem informações para poder iniciar um tratamento de metas com ele. O exercício com metas é uma das estratégias que ajudam a criar vínculo entre você e a adesão às metas. É quase 100% certa, já que foi o paciente mesmo que propôs as melhorias para o dia a dia dele, indicando que atitudes serão possíveis dele realizar. O ideal é que você explique quais os benefícios que o paciente pode ter com as melhoras dos controles glicêmicos, colocando as metas na prática. As perguntas podem ter leves variações de acordo com o que você julgar necessário ou ainda de acordo com o tempo que vocês precisam para checar as datas de seus próximos encontros. Sugerir a data da próxima consulta e explicar o que será abordado no próximo encontro de vocês é mais uma ótima estratégia para que o seu cliente não queira faltar. Vale a pena explicar para ele que ele te procurou para partir do ponto A e chegar ao Z. Esse caminho precisa ser feito passo a passo e não pulando nem voando. Caso contrário, as mudanças não ocorrem da forma correta e também não são sustentáveis. O meu cliente nunca sai do meu consultório sem combinarmos uma data, ou pelo menos uma ideia de quantas semanas adiante nos veremos de novo. O ideal é já marcar a data da próxima consulta, ter esse momento planejado na sua dinâmica de consulta, próximo ao final. Por isso, é muito importante explicar quais assuntos serão abordados na próxima consulta, quais as verificações que faremos e como ele pode se beneficiar com essas metas atingidas. Você pode dizer, por exemplo, que na próxima consulta vocês vão avaliar o que conseguiu e o que não conseguiu nesse primeiro período de tratamento. Quais foram as melhorias no controle glicêmico e, consequentemente, na qualidade de vida. Adequar o tratamento para esse novo período e melhorar as metas já propostas, ou se todas foram atingidas, refazer para caminharem para frente. Esse é só um exemplo, mas você pode e deve fazer algo concreto, realmente importante, que esteja dentro do contexto das necessidades do paciente. Além disso, mandar uma mensagem ou um e-mail 3 dias antes, relembrando sobre a consulta e os assuntos que serão abordados, ajuda a não ter desistências de última hora. Sempre combine com o paciente qual é a melhor forma de entrar em contato com ele. Outra boa estratégia que geralmente eu adoto para todos os meus clientes de primeira vez é enviar um questionário pré-consulta por WhatsApp, pedindo para que me responda até um dia antes da nossa consulta. Isso faz com que o cliente já se sinta comprometido com o seu tratamento, fazendo parte dele, além de te ajudar antecipando informações importantes para o dia da consulta.
Essas estratégias e tantas informações que eu compartilhei com você nesses vídeos são micropartes do meu curso online para profissionais nutricionistas e estudantes de nutrição que desejam iniciar ou se aprofundar no acompanhamento nutricional de pessoas com diabetes na prática. Agora você vai ver um rápido depoimento de uma pessoa que respeito muito, uma nutri experiente que tem atuação no Brasil e em Portugal e que tem muita experiência com seus cursos online de alta qualidade técnica e prática, a Jaqueline Rodrigues. Ela já assistiu uma boa parte do meu curso e pode falar um pouco mais sobre o que achou. Pouco tempo depois que eu conheci o trabalho da Marta, o conteúdo dela e a experiência dela no que diz respeito à visão global, né, e o tratamento nutricional dos pacientes com diabetes, eu percebi o quanto esses conhecimentos podiam fazer diferença na atuação das nutricionistas. Existe um gap na nutrição. A gente se forma com a teoria, a gente conhece conceitos bastante generalizados sobre essa condição, mas a gente não tem prática, não tem profundidade, não tem um olhar técnico e humano bem desenvolvidos para um atendimento diferenciado, com acolhimento e um manejo certeiro que realmente ajuda a médio e longo prazo esse paciente. E eu assisti a Marta dando um workshop sobre diabetes num espaço perto da minha casa, com uma didática incrível, sabe? Um esclarecimento, fazendo o assunto se tornar mais leve para aquelas pessoas. E daí eu esperei o final do workshop para falar com ela e conhecer mais do trabalho dela. E foi quando eu descobri que toda aquela técnica colocada de forma tão desenvolta e clara passava pela vida pessoal dela. Aliás, passava por uma Clara, que é o nome da filha dela. Ela, nutricionista, mãe da Clara, uma criança quase adolescente na época, né, que desenvolveu um diabetes tipo 1. E assim a Marta mergulhou nesse mundo e se tornou uma especialista nesse assunto. Ela sabe muito e sabe passar esse conhecimento, tanto que foi uma das poucas profissionais que eu convidei para colaborar com o conteúdo programático do meu curso profissional para nutricionistas, onde ela contribuiu com uma aula sobre o manejo e tratamento da mulher diabética e grávida. Quando ela entregou a aula, eu achei assim incrível a comunicação, a metodologia, tanto que foi uma das aulas super elogiadas do curso, né? E aí eu disse, Marta, usa essa sua didática e metodologia, essa facilidade de comunicar para compartilhar com mais nutricionistas esse seu conhecimento tão específico, né? E ao mesmo tempo tão abrangente dentro do tema diabetes. Compartilhe a sua experiência, seu olhar humano e aprofundado para que outras nutricionistas se sintam preparadas e seguras como você para tratar essas pessoas. Não para tratar doenças, mas para tratar pessoas que se curam e controlam suas doenças. E foi assim que eu ajudei a dar o empurrão na Marta para sair esse curso maravilhoso. Eu plantei a sementinha da propagação de conhecimento, que é importantíssimo para a nossa atuação, mas sobretudo em prol de uma assistência nutricional mais segura e qualificada para as pessoas lá fora, né? A nossa classe está precisando disso. Na segunda-feira, vamos abrir as inscrições para a primeira turma do curso. Se você se interessa por esse assunto, eu recomendo que você fique atenta à sua caixa de e-mails nessa segunda-feira, às 9 da manhã. Eu vou te enviar um vídeo sobre essa primeira turma que terão vagas limitadas. Seremos um grupo restrito para eu poder acompanhar de perto a evolução de vocês. Eu consegui fazer para essa semana um valor muito abaixo do normal, além de uma forma de pagamento estendida, para que, com o próprio resultado que você obter com o curso, você vai pagando ele. Ou seja, na prática, a ideia é que, se você colocar em prática os ensinamentos, não precisará investir nada. E mais do que isso, poderá já ter um ganho importante. Mas fique atenta, porque essas condições vão valer somente para a próxima semana, enquanto houverem vagas na primeira turma. E para você que me acompanhou até aqui, chegou a hora de te dar um presente que eu te prometi lá no primeiro vídeo. Vou te enviar por e-mail meu questionário pré-consulta e espero que te ajude, como tem me ajudado a melhorar
a minha primeira consulta e ter tempo para construir empatia com o meu paciente, algo super importante no diabetes. Não deixe de fazer um comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber o que você achou dos temas dos vídeos e se o conteúdo te ajudou de alguma forma. Lembre-se, essa é mais uma oportunidade de compartilhar conhecimento com as suas colegas e ajudar a melhorar os atendimentos nutricionais aos pacientes com diabetes em todo o país. Segunda-feira eu te explico melhor como vai funcionar o curso, qual será todo o conteúdo às 9 da manhã. O link de acesso ao vídeo explicativo vai estar no seu e-mail. Lembre que teremos valores especiais com formas de pagamento estendidas para as vagas limitadas da primeira turma, que serão válidas somente nesta semana ou até o final das vagas. Enquanto isso, eu te convido a curtir o meu perfil no Instagram e nas outras mídias sociais, que você vai encontrar aqui no vídeo onde falo sobre diabetes. Não deixe também de participar do meu canal Só para Nutris do Telegram, que estou divulgando aqui no vídeo, e você receberá por e-mail. Muito obrigada e até lá! Olá, meu nome é Priscila Medeiros e eu sou mãe da Alice Lira, que tem 6 anos. Quando a Alice tinha 2 anos, ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1, uma doença autoimune. Na época, a gente não entendia nada, eu e meu marido, a gente não sabia nada o que era doença autoimune, como tratar o diabetes, na verdade foi um verdadeiro choque, né? E na época a gente foi atendido por uma nutricionista que foi excelente para aquele início de diagnóstico. Ela explicou, junto com o endocrinologista, né, ela explicou tudo pra gente sobre a doença e passou como que a gente deveria fazer a alimentação da nossa filha a partir daquele momento. Então nós adotamos para a família toda, né, a nossa mudança de hábitos. A gente já tinha hábitos mais saudáveis, então não foi assim uma etapa difícil. Ela nunca me deu esse tipo de trabalho na alimentação, minha filhinha, né, graças a Deus. E durante os 3 primeiros meses a gente foi super bem atendido por essa Nutri, né? Ela foi muito carinhosa, atendeu a gente muito bem. Porém, conforme a gente foi evoluindo, entendendo o que era o diabetes, porque a instrução que nós recebemos do nosso endócrino é que a gente deveria estudar todos os dias para entender muito bem a condição, para a gente saber levar muito bem o controle glicêmico dela. E assim a gente fez. Então, conforme a gente começou a implementar a contagem de carboidratos, entender a relação de índice glicêmico dos alimentos, carga glicêmica, a gente foi vendo que a Nutri não conseguia mais acompanhar esse refinamento do tratamento. E partiu dela mesma, né? Ela mesma teve a iniciativa de conversar com a gente e expor que ela realmente não tinha experiência suficiente para tirar mais as nossas dúvidas que a gente tanto tinha naquele momento. Então ela solicitou que a gente buscasse um profissional que entendesse mais, que tivesse um pouco mais de vivência com pacientes com diabetes tipo 1. E isso foi muito legal pra gente, porque a gente percebeu que não era uma questão de que a gente não sabia cuidar, ou então era uma coisa que não tinha solução. A gente precisava de um profissional que tivesse refinamento para poder atender a gente e ajudar a gente a melhorar cada vez mais o tratamento dela. E daí foi uma saga, porque daí foi de um nutricionista para o outro, e nenhum tinha esse bom entendimento do diabetes tipo 1. Eu já tinha preocupação de conversar com um profissional antes para saber se ele ia ter experiência suficiente para atender a gente, porque não bastava só o conhecimento, precisava da vivência, da experiência. E daí depois de buscar uns 5 profissionais diferentes e todos eles demonstrar, alguns comentarem, outros a gente perceber durante a conversa que eles realmente não tinham entendimento do dia a dia, né, do paciente com diabetes tipo 1. A gente, pela internet, eu acabei descobrindo um grupo de mães com crianças com diabetes e que falava de alimentação, falava sobre várias coisas, e quem liderava esse grupo era a Marta. E daí minha vida mudou completamente. A Marta iniciou para trazer um monte de conceitos novos para a gente, inserir a gente em contato com outras famílias, trazer assuntos muito relevantes para crianças com diabetes tipo 1, então não era só informação voltada para qualquer idade ou para qualquer tipo de diabetes. Então a gente começou a ter um refinamento muito grande de conhecimento e óbvio que a nossa busca finalizou, acabou, né?
Agora, na hora de consultar, vai ser com a Marta. Então, a gente consultou com a Marta. Eu me sinto muito grata de poder me expressar nesse vídeo, o tamanho da gratidão que eu tenho, porque o tratamento foi outro. E o entendimento, as dúvidas que nós tínhamos, nada ficou pendente. A experiência de conhecer o dia a dia fez toda a diferença pra gente, né? A Marta tem toda a parte do conhecimento, tem toda a parte da experiência, da vivência. Isso daí faz total diferença no tratamento da minha filha. E além de agradecer, eu acho que também eu tenho um apelo para fazer, porque se outros profissionais puderem ver isso que eu estou falando, fica o alerta. Nós que somos os pais, os cuidadores de pacientes com diabetes, nós ficamos desamparados. A gente fica desamparado porque os profissionais não têm experiência e a profundidade para conseguir atender e oferecer um acompanhamento com a gente, né? E a Marta, ela tem isso. Então, para que os outros profissionais se empenhem, conheçam, estejam no dia a dia dos seus pacientes, porque só passar o cardápio e não ter o contato com o paciente não é o suficiente. Então, realmente acompanhar eles, os mapas glicêmicos, os resultados, ver as individualidades é extremamente importante. E tudo isso nós encontramos na Marta. Então, eu só quero agradecer mesmo e expressar toda essa minha gratidão pelo tratamento dela ter melhorado praticamente 100%. Obrigada, Marta.